Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Gostaria também de estar tributando a Deus a honra, a glória e o louvor, como lhe é devido, e a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, a Voz Clama no Deserto, ao nosso quadro Momento de Reflexão. E se você está chegando aqui pela primeira vez, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, acionando o sininho, para que a cada programação você venha receber a notificação. E a partir daí, decidir estar conosco ou não nesta reflexão. Temos aqui dentro do canal o quadro Momento com Deus, Diga Não ao Modismo, Texto e Contexto, Momento de Reflexão, e Estudando Junto, Jovens Sois Forte, Adolescentes de Deus, e também o quadro Ouvindo a Voz de Deus, que é um quadro que trata da nossa leitura devocional todos os dias, tá bom? Somente a leitura, tá bom? Por isso que é Ouvindo a Voz de Deus. E demais quadro, não. Demais quadro a gente estamos aqui diante de cada um deles, refletindo sobre a palavra de Deus. Nessa oportunidade aqui, dentro do nosso quadro, eu gostaria de estar junto com você, contemplando, né, e considerando o tema: um abismo superado somente pela fé em Deus. Um abismo superado somente pela fé em Deus. Para tanto, vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus em Salmo 73, tá bom? A epígrafe, que não é inspirada, mas traz aqui uma ideia, né, uma hipnose, né, do que se trata num salmo, na sua essência. Ele diz: a prioridade, a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Mas o fim deles a demonstra. Demonstra o quê? Que isso é um equívoco da nossa parte. Vamos ler aqui o versículo 1 e 2. Aqui está o abismo. Verdadeiramente, diz o salmista, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Versículo 1, ele é a conclusão da experiência desse salmista Asaf, né? Diante dessa crise existencial que ele teve, diante do momento dele olhar em volta de si e ele constatar a prosperidade que é fato de muitos que nem sequer teme a Deus. Versículo 2 diz: quanto a mim, então, veja bem, versículo 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com limpos de coração. E no versículo 2, ele diz: quanto a mim, ou seja, há uma grande diferença, há uma grande diferença entre nós e Deus. Há uma grande diferença de Deus, há um abismo. E o abismo que aqui eu quero tratar com os amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, é justamente esse abismo em que está dentro do contexto desse salmo, que é um abismo que somente pela fé em Deus ele pode ser superado. Porque ainda que a epígrafe fala sobre a prosperidade do ímpio, vamos colocar novamente aqui, faz duvidar da justiça de Deus, isso está mais atrelado aos incrédulos, aqueles que querem questionar a Deus,
aqueles que se acham no direito de julgar os propósitos de Deus e os seus caminhos. Porém, este abismo, pelo qual quero deixar aqui para a nossa reflexão, que ele é superado somente pela fé em Deus, ele não é só da questão de nos levar à dúvida de determinados momentos em que passamos, ou ao olharmos para este mundo e vermos esta discrepância de conceito de vida. Conceito de vida, de conceito de situação em que a pessoa pode estar passando ou vive. Mas também o abismo que eu quero trazer aqui, que somente é superado pela fé em Deus, é a questão do governo de Deus, do agir de Deus. O profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que o pensamento de Deus, bem como os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Então, quando nós que buscamos e decidimos servir a Deus, nós temos que, diante ainda dessa escolha, que eu deixo o primeiro ponto dentro desse abismo, é decidir piamente, de maneira plena, se vamos confiar em Deus ou se vamos submeter esse relacionamento nosso com Deus relacionado ao que nós achamos como deveria ser, a ponto de termos acharmos que temos, melhor dizendo, esta prerrogativa de julgarmos ao Senhor. Então nós precisamos decidir, porque a caminhada com o Senhor, nosso relacionamento com Deus, ele é mediante a fé. E a fé, à luz das Escrituras, ela é o firme fundamento daquilo que se não vê e a certeza plena daquilo que se espera. Então, logo, dentro desse aspecto, concordam as palavras do apóstolo Paulo, que nós andamos não é por vista, mas é por fé. Por fé no que diz a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela nos diz, para mim e para você, não temas, eu estou contigo. Eu digo isso para você que é temente a Deus. Para você que é tremente a Deus, treme diante da majestade de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, logo, quando caminhamos pela fé, repousamos sobre o travesseiro do que Deus nos diz. Eu até escrevi aqui, achei interessante isso aqui. A fé se resume em tomarmos a palavra de Deus como um confortável travesseiro e confiar plenamente no que Deus nos deixou escrito. Assim como o Senhor disse que Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que Deus, Ele é luz. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é altíssimo. Deus está sentado sobre o trono. Então, se nós formos olhar, tirar os nossos olhos do Senhor, Jesus, tirar os nossos olhos de Deus, está aqui, ó, a nossa lente em que enxergamos ao Senhor. Está aqui, pela fé. Se nós tirarmos os olhos da palavra e formos considerar os aspectos dos acontecimentos que envolvem o nosso dia a dia, a nossa vida, com certeza haveremos de cair na mesma situação do salmista do Salmo 73.
Porque ele disse aqui, ó, quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Aqui, o salmista está falando sobre abandonar a Deus. Escolher viver e andar com seus próprios passos. Esse foi a proposta de início da criação humana. Deus, ele colocou o homem no jardim e disse a ele: comei, né, livremente de todas as árvores do jardim. Porém, da árvore que está no meio, a árvore do bem e do mal, que está no meio do jardim, dessa não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. E qual foi a proposta do diabo? Foi colocar dúvida no coração, primeiramente, de Eva, de que não foi daquela maneira como Deus disse. Que não haveria aquela verdadeira e plena liberdade em ter que estar ali se deleitando sobre aquelas diversas árvores do jardim, mas que também deveria eles tomar posse daquela árvore que Deus proibiu, dizendo que não era assim, porque aquela árvore era do conhecimento do bem e do mal, e que no dia que ele comesse daquela árvore, seria como Deus. Ou seja, a proposta do diabo era a independência, era caminhar com os próprios pés. E nós só fazemos isso, ou só estamos dentro dentro dessa situação, quando nós andamos conforme os nossos pensamentos, pensamento do nosso coração. Porém, vale lembrar que a palavra de Deus nos diz que o nosso coração, que mais perverso do que todas as coisas, é o nosso coração. É dele que procede a saída da vida. Então, se nós queremos ter uma vida plena, nós precisamos andar pela fé. Aí não só este abismo da dúvida, por que o ímpio prospera? Por que o justo ele sofre? Por que estou passando por isso? Então, logo, essa visão, e ficamos achando que temos condições de avaliar isso, aí sim nós estaremos propensos a resvalar os nossos pés. Se afastar de Deus. Não mais confiar nem na justiça de Deus e muito menos no seu governo, na sua gestão soberana sobre a nossa existência. E ele dá aqui o testemunho, ó. Pois eu tinha inveja do soberbo, olha só, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo. Isso aqui não é uma verdade, ainda que seja um testemunho do salmista. Porque há soberbos e há ímpios que sofrem. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que viviam sobre um campo da rebeldia contra Deus, no campo da impiedade, e passaram por situações pela qual se voltaram para Deus. Então isso aqui é uma possibilidade a alguns, sim. Há muitos que, ainda que fora do temor de Deus, vivendo em plena rebeldia a Deus, ainda prosperam. Porém, essa questão, se ele é ímpio, se ele é perverso, se ele é uma pessoa má, se é uma pessoa desonesta e ela está prosperando, parece que nada acontece, parece que Deus não está vendo. Isso é um engano do nosso coração, amados. Porque Deus, ele está contemplando todos nós. O salmista, no Salmo 139, ele diz: Senhor, sonda o meu coração, né? E vê se há em mim um caminho mau.
E no Salmo 139 ele diz assim, ó: Senhor, tu me conheces. Salmo, depois eu volto aqui, nós voltamos aqui, ó. Salmo 139. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos, olha só, os meus caminhos. No que diz a nossas escolhas, no que diz respeito à motivação pela qual fazemos essas escolhas. Tudo isso o Senhor lhe conhece. O Senhor lhe sabe. Então, logo, é um engano nosso, é uma loucura nossa, queremos julgar a Deus. Então, nós temos que fazer uma escolha. Ao caminharmos pela fé, nós estaremos depositando toda a confiança de Deus, além de estarmos sendo dependentes dele. Em segundo lugar, eu coloquei aqui uma convicção pessoal. Trata-se de uma escolha e de uma convicção que nós precisamos nos manter nela. Por isso que o salmista ele disse assim, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios capítulo 5, capítulo 3, versículo 5 e 6. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe na tua própria sabedoria. Confia nele e ele endireitará as tuas veredas. Foi o que Deus fez com Asaf. Ele passou por esse processo em pôr em xeque a justiça de Deus, em pôr em xeque a soberania de Deus e o seu governo. Foi essa a razão. E diz a Bíblia que ele, quando entrou num santuário, que fala de buscarmos a Deus, buscarmos a direção de Deus, buscarmos compreender o seu desígnio revelado na sua palavra. Porque ele diz que as coisas encobertas pertencem somente a ele, porém as que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E diz a palavra de Deus, o salmista, que quando ele entrou no santuário, Deus revelou para ele ali, mostrou para ele o fim daqueles que ele achava que estavam de boa, daqueles que eles achavam que ia viver sobre uma vida esplendorosa, sobre o orvalho do pecado, e acabando e terminando essa vida aqui, ele estaria, tendo uma vantagem, um lucro, e que a vida dele foi tanto boa e seria boa também na eternidade, onde se engana quem assim age e pensa dessa maneira. Amados, a palavra de Deus fala de dois ricos. Um deles estava sendo próspero e passou a construir vários celeiros, diz a Bíblia. E quando ele estava ali, quando a plantação dele cresceu, ele falou assim: não, eu vou construir vários celeiros, vou abrigar, vou depositar toda ali a minha plantação e vou dizer à minha alma: olha, come e descansa. Aí diz a Bíblia que Deus apresentou aquele homem à noite e fez a pergunta para ele: o que seria da alma dele? O que seria e qual destino teria a sua alma? E o segundo rico, diz a Bíblia, que ele vivia de forma esplendorosa, regozijante. E à porta dele estava um que ele podia ajudar e não ajudou, que era Lázaro. E diz a Bíblia que no mesmo dia morreu Lázaro, aquele que
a sua confiança estava em Deus, aquele que não entrou em crise existencial porque via a prosperidade daquele rico, mas não. Ele permaneceu confiando em Deus, ainda que ele tinha uma vida, né, sobre uma mendicância e conferida sobre o seu corpo, enfermo. Ainda assim, ele descansou em confiar em Deus. E diz-nos a Escritura que no mesmo dia morreu Lázaro. Ele foi levado por um séquito angelical para o seio de Abraão. E o rico morreu no mesmo dia, e diz a Bíblia. Olha só a diferença. E foi sepultado. E ele acordou, sabe aonde? Em meio às chamas, sofrendo. E de longe ele via Lázaro ao seio de Abraão. E pedia para que Abraão, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Ou seja, concluindo e caminhando para a conclusão. Quando se trata de prerrogativa unicamente divina e que está fora ao nosso alcance, nós precisamos compreender que precisamos caminhar pela fé. Confiar plenamente em Deus. Banir todo tipo de dúvida com se diz respeito aos acontecimentos, à circunstância e o porquê de um está melhor do que o outro. Entenda que essa balança ela pode estar tendo essa visão, temos essa visão aqui. Ela pode ser até desigual com respeito ao contexto humano, mas há um Senhor que governa e ele fará justiça. Naquele dia ele fará justiça. E diz a Bíblia que aquele rico ele foi para o inferno. Então não era como Asaf pensava. A avaliação de Asaf estava totalmente equivocada. Sabe por quê? Porque havia um abismo. Um abismo em que, quando levamos ou buscamos querer compreender os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, o agir de Deus, aí, amado, por certo, correremos o perigo, exemplo do salmista, de escorregarmos, de desviarmos de Deus e de nos decepcionarmos se permanecermos sobre esse estado de desvio, de separação de Deus. Então tenha por certo isso. Descanse em Deus. Descanse no Senhor. E para encerrar, eu deixo aqui para sua meditação e para nossa o Salmo 37. Como diz aqui, olha só. Não te enfades por causa dos malfeitores e não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois em breve murcharão como a relva, olha aí, e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. Fazendo isso, olha só o que vai acontecer. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera, olha só, em seu caminho, por causa do homem que executa mau desígnio. Deixa ir e abandona o furor, não te enfade. Pois isso só leva à prática do mal. E aí está o perigo. Então que nós fiquemos com essa certeza de que um abismo superado somente pela fé em Deus é aquele que está atrelado unicamente à prerrogativa divina, que é o seu governo, a sua justiça com respeito
aos desígnios finais, às sementeiras finais do que plantamos, do que todo nós plantamos. Não se esqueça, o trono branco ele vai acontecer. É bíblico, está na Bíblia. E lá se assentará aquele que se fez homem e veio em carne, se humilhou e morreu na cruz por mim e por você, para que a sua justiça, o seu ato de justiça, nos venha a ser favorável neste dia. E não estaremos presentes neste trono branco, porque a palavra do Senhor nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, e que andam em espírito e não nos desejos da sua carne, na fraqueza da sua carne. E a maior dessas fraquezas é justamente esquecermos que há um grande abismo em quem é Deus. Deus, Ele é bom, verdadeiramente. Quanto a mim, só nos resta confusão de rosto. A Ele, como disse Daniel em oração, pertence a justiça, e a nós somente a confusão de rosto. Tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Retornando aqui, né? Podemos perder esse hábito de maneira alguma, né? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por esse período a mais aqui, que estamos refletindo na tua santa palavra. Refletindo, Senhor, sobre esta verdade, sobre esse fundamento inabalável, Senhor, que é o teu governo, que é, Senhor, a tua soberania sobre a nossa vida e sobre tudo e todos. Tua palavra diz que o mundo ele é teu, Senhor. Tudo que nele habita e todos que nele há. Que nós possamos, ó Pai, piamente e plenamente descansarmos, Senhor, em Ti. Descansarmos à sombra de Ti. Porque o Senhor reina. Não só agora, não só amanhã, mas para todo sempre. Guarda-nos, ó Pai, de escorregarmos os nossos pés. Guarda-nos, nosso Pai, ó Pai, de entrarmos sobre o perigo de um questionamento descabido e que não está jamais em nós termos o direito de questionarmos, Senhor, a tua justiça e o teu governo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos guarda. É o que nós te pedimos. Já te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.